Bom dia, hoje 16 de julho de 2020, 16 de julho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. E esta notícia é tão complexa que, confesso a vocês, não sei por onde começar. Mas eu sei que quando é complexo demais, o melhor é contar uma historinha. Foi assim que Jesus nos ensinou, por exemplo. As parábolas que Jesus dizia eram historinhas para tentar simplificar ao máximo o mais complexo. Tentarei fazer o mesmo, claro que não farei em parábolas, mas em coisas acontecidas no dia a dia que servem sim para entendermos o mundo que estamos. Dia desses, há um tempo atrás, a questão de 2 meses ou 3 meses, estávamos Dona Lucimar e eu caminhando, andando pelo calçadão da Avenida Brasil, em Cascavel, e ao passarmos por uma loja de departamento, dessas que tem os produtos quase na calçada, encantei-me com uma televisão de infinitas polegadas, gigantesca, e disse para Dona Lucimar: imagine esta maravilha no nosso estúdio, como ia ficar legal, hein? E Dona Lucimar olhou-me para desgosto do vendedor com aquela cara de não temos dinheiro para isso. Mas enfim, passou o tempo, voltamos para cá, nossa cidadezinha próxima a Cascavel, entro eu aqui na internet para trabalhar e tcharam, deparo-me em todo o site que entrei, deparei-me com propagandas de televisores de infinitas polegadas. Achei interessante. Achei interessante porque as propagandas eram outras. Eu, por exemplo, costumo abrir os sites e ver propagandas muito próximas aos meus gostos pessoais. Raramente tinha visto de televisores, porque afinal eu nem televisão tenho, mas estava lá. Propagandas de televisores. Para mim, normalmente é propaganda de café. Vejam este exemplo. Vocês estão aqui na página da Infobuy, uma página que eu normalmente uso para minhas pesquisas. E aqui, por incrível que pareça, hoje não tem propaganda, mas normalmente aqui neste cantinho direito do vídeo tem sempre uma propaganda de café. Aqui de móveis, não sei porquê, talvez Dona Lucimar queira comprar uma cadeira ou uma mesinha. O fato é que sim, alguém sabe o que estamos desejando comprar. E como acontece isso? Que mágica que permite isso? Transferência de dados. Ao passarmos diante de uma televisão ligada, uma televisão inteligente, com a internet das coisas, a nossa fala foi captada, os nossos dados imediatamente associados à nossa fala, ligados num banco de dados, evidentemente, ou melhor, depositados num banco de dados, a associação feita imediatamente, essas informações foram repassadas para outro banco de dados, esse mais específico em termos de negócios, mercado, produtos e assim por diante, e, ao mesmo tempo, enviado novamente para mim como consumidor, ou como oferta para um consumidor. Os nossos dados circulam por aí. Bem, essa é uma historinha, mas tem outra. Lembram daquela menina insuportável chamada Greta Thunberg? Pois é. Greta Thunberg ganhou o coração dos adolescentes do mundo todo ao manifestar-se contra os homens maus que estão poluindo e destruindo o planeta e roubando sua infância. Foi assim que ela se projetou para o mundo. Os homens maus que tiram carvão da terra para destruí-la. Pois é. Isso colocou de saia justa muitas empresas
ocidentais que extraem carvão, sim, para a nossa sobrevivência. Porque sempre que surge uma nova liderança, em termos globais, do ativismo ambientalista, mais leis são impostas ou mais constrangimento é imposto sobre as nossas companhias, nossas empresas que tiram recursos do solo. Exceto lá na China. Sobre a China, ninguém fala nada, ativista nenhum abre o bico. Portanto, quando surge uma ativista global do tipo Greta Thunberg, essa vem para não só prejudicar as empresas ocidentais, como facilitar a vida das chinesas, porque a China não respeita tratado ecológico ou ambiental nenhum assinado pelo Ocidente. Lá vale tudo. Que relação pode haver entre essas duas historinhas? Bem, o fato é o seguinte: com um Ocidente cada vez mais atrelado, amarrado a leis de vigilância, tanto sanitária quanto ambientalista, mais os produtos chineses são competitivos. Por quê? Porque lá nenhuma dessas leis onera empresa ou indústria nenhuma, porque afinal toda empresa e indústria lá pertence de algum modo ao Partido Comunista. E é o Partido Comunista quem legisla e não irá certamente legislar contra si. E lá, ativista de meio ambiente, bem sabemos como é tratado, por isso ninguém se mete com a China. É claro que um ativista ocidental que constrange o modo de vida ocidental está, querendo ou não, dando forças, evidentemente, para o poderio chinês. Em relação aos dados, também. Vejam, este rapaz aqui, o nome dele é Max Schrems. Certamente a pronúncia não é essa, mas vamos dizer que seja Max Schrems. Ele é muito famoso na Europa, ele é uma espécie de Greta Thunberg, um pouco mais velho, claro, criador de uma ONG que tem lutado contra o Facebook desde 2011, desde o longínquo 2011. Ele vem lutado contra os poderes do Facebook em trabalhar com nossos dados, com os deles lá na Europa. Uma matéria de 6 de outubro de 2015 dizia o seguinte: Max Schrems processou o Facebook em uma ação coletiva por violação da Lei de Proteção de Dados da União Europeia na Áustria, país conhecido por proteger a privacidade dos internautas. As queixas foram apresentadas pela organização Europa versus Facebook, fundada por Max Schrems em 2011, contra o Facebook, a Apple, a Microsoft, o Skype e o Yahoo, na Alemanha, na Irlanda e em Luxemburgo, onde estão localizadas as sedes europeias dessas empresas. As companhias foram acusadas de repassar dados de usuários à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Bem, não é preciso muito entendermos por que Max Schrems caiu nas graças do povo. Porque o povo adora a repetição, vamos dizer assim, do padrão Davi contra Golias. E Max Schrems contra Facebook, Apple, Microsoft, Skype e Yahoo é exatamente isso, o Davi da história. Então foi aí que ganhou força essa ideia de que a União Europeia deveria proteger os dados dos europeus e não permitir que esses dados voassem até os Estados Unidos, um país
mal, onde existe uma agência de inteligência má, que pode usar os dados dos europeus com maldade. E aí, ações e mais ações da Europa sobre essas gigantes americanas têm acontecido lá nos tribunais de Luxemburgo para proibir que dados pessoais dos europeus cheguem até os Estados Unidos. O que são dados pessoais, professor? Tudo, até mesmo o que digitamos no Facebook, por exemplo. Imagine você digitando "eu adoro o canal do professor Belei" e manda para um amigo. Pronto, é um dado, já está na rede. Pode ser enviado para qualquer lugar. Uma empresa europeia que quer vender um sapato sabe que você ama o canal do professor Belei. Simples assim. São esses dados que a União Europeia vem desde 2015 impedindo que cheguem aos Estados Unidos. Hoje, mais uma rodada desta batalha dos dados. Só vamos fazer aqui a nossa tradicional baldeação. Muito bem, baldeação realizada com sucesso. Vejam vocês, mais uma batalha hoje nesta luta feroz de dados. A matéria saiu na Reuters há 44 minutos atrás. Diz o seguinte: Tribunal da União Europeia derruba ferramenta de transferência de dados Estados Unidos, União Europeia, ou melhor, União Europeia e Estados Unidos, em caso no Facebook. Luxemburgo. O Tribunal de Primeira Instância da Europa rejeitou nesta quinta-feira a validade de um mecanismo usado por milhares de empresas para enviar dados aos Estados Unidos, apoiando preocupações sobre a vigilância dos Estados Unidos levantada pelo ativista da privacidade Max Schrems, sempre ele, em seu confronto com o Facebook. O escudo de privacidade União Europeia e Estados Unidos foi criado em 2016 para proteger os dados pessoais dos europeus quando são transferidos através do Atlântico para o uso comercial lá na terra do tio Sam. O mesmo tribunal também rejeitou seu antecessor, conhecido como Safe Harbor, em 2015, que foi, aliás, a primeira batalha vencida por Max Schrems contra o Facebook. Em relação a certos programas de vigilância, essas disposições não indicam nenhuma limitação no poder que conferem para implementar esses programas, nem a existência de garantias para pessoas não americanas potencialmente direcionadas, afirmou o Tribunal de Justiça da União Europeia. Parece perfeito, disse Schrems, em uma reação espontânea quando a decisão chegou às manchetes em seu escritório em Viena. Bem, aqui algo a ser considerado, no mesmo estilo Greta Thunberg. A princípio parece bacana, precisamos sim que os nossos dados fiquem guardadinhos. Quem gosta de ver por aí os dados da preferência pessoal, por exemplo, pela cor da cueca ou da calcinha, enfim, dados, são pessoais. Acontece que estamos num mundo onde esses dados já estão por aí, pelo simples fato da rede existir. E já que estão por aí, bem, o que fazer com eles? A não ser que esses tribunais se estendessem também para a China, poderia, sim, quem sabe, haver um controle. Mas lá na China, como disse, ninguém está nem aí para o que o Ocidente está legislando ou não, proibindo ou não. Lá a banda toca diferente. E aí o que acontece? Se proibirem a circulação de dados no Ocidente e não proibirem essa mesma circulação de dados na China, só quem saberá a marca do seu café preferido será uma empresa chinesa. E claro que ela venderá esses dados muito, mas muito caro para as empresas ocidentais. Este é o monopólio dos dados que querem dar à China, sob a bandeira do vamos lutar pela nossa liberdade. Pois é, sob a bandeira vamos salvar o planeta, estamos dando só
à China o direito de fabricar produtos que envolvem o ferro, o aço, o carvão, o alumínio e tudo mais. Já imaginaram? Daqui a pouco um simples garfinho de alumínio poderá ser feito apenas na China, porque só a China pode fazer coisas com alumínio. Bacana, não? E o mais bacana nessa história toda é que todas as grandes corporações donas de poços de petróleo, de minas de carvão, de minas de cobre, de minas de zinco, de minas de alumínio, acabarão fechando prazerosamente as suas minas e unindo-se um dia ao monopólio chinês, porque são as principais associadas. E seria para eles um paraíso, porque como na antiga União Soviética, os magnatas que para lá foram por conta disso, a falta de concorrência. Imagine, se você é construtor, ou fabricante, melhor dizendo, de geladeiras, e não tem concorrente no seu país, quem mais venderá geladeiras além de você? E é isso que os ricos querem. Eles não querem concorrência. Por isso, estabeleceram um padrão. Só um país produzirá bens de consumo. Se esse país eventualmente precisar de um alumínio, de um ferro, comprará de nós. E nós estaremos lá ajudando esse país a vender os seus produtos. Mais um capítulo na guerra, embora não saibamos, entre o mundo livre e a China, porque esta notícia hoje tem tudo a ver com isso. A China está por trás também do monopólio da informação. E é por isso, meus amigos, que os tempos que virão serão muito difíceis, porque nem todo o Ocidente está satisfeito com isso. Nem todos os líderes ocidentais estão de acordo com isso. E quando olhamos para Donald Trump e vemos todo o poder global contra ele, bem sabemos por quê. E uma informaçãozinha de última hora. Ontem, vários bacanas do mundo tiveram suas contas do Twitter invadidas. Sim, um escândalo internacional envolvendo o Twitter. O cofundador e atual CEO do Twitter, Jack Dorsey, aquele que não gosta da direita nem de Trump, disse que houve um hack sem precedentes sobre o aplicativo, que acabou de sofrer um dia, e portanto ontem o Twitter sofreu um dia muito difícil. Todos nos sentimos péssimos com o que aconteceu, acrescentou Dorsey. Ele disse isso porque houve um ataque cibernético maciço que afetou as contas de várias personalidades no Twitter, incluindo as dos bilionários Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk e também o músico Kanye West, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o vice-presidente Joe Biden e o ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg. Só gente da esquerda foi invadida, não? Pois é, no dia em que a União Europeia impõe mais uma derrota ao Facebook, celebridades, bilionários e esquerdistas são invadidos no Twitter. Por que será? Estamos tão próximos das eleições americanas e de repente as celebridades da esquerda são invadidas. Dá para fazer a associação? Pois é. Imaginem aqui no Brasil, por exemplo, se a conta de Rodrigo Maia for invadida, ou de Alcolumbre. Quem vocês acham que seria o suspeito natural? E tudo para melar alguma coisa que ainda não sabemos. Tudo para melar a legitimidade de Donald Trump nos Estados Unidos, e se acontecesse o mesmo aqui, para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Está tudo armado, o circo está armado, podem ter certeza. Até depois.